Amém. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui numa estreia fantástica da nossa irmã Márcia, que vai nos traduzir em Libras, para que esse canal alcance pessoas que não têm a condição de ouvir, né? E por consequência não podem falar, mas de maneira muito especial que Deus a use nessa transmissão da palavra de Deus dessa forma. E nós temos conosco também nosso orador nessa manhã. Semana passada tivemos ali o irmão Gerson, falando sobre a invisibilidade nos últimos dias. Gostei muito, foi muito especial. E nessa manhã nós temos um querido amigo, pregador da palavra de Deus, um homem da música que adora a Deus através do louvor. E está conosco hoje, então, o irmão Jean Carlos. Por favor, irmão Jean Carlos, abra o seu microfone. E a palavra, a partir de agora, é tua. Nós já oramos antes aqui, nós oramos quando estamos em off. Por isso que toda vez nós já entramos com a palavra de Deus, né? Mas que Deus abençoe o irmão mais uma vez, que Deus o use. É contigo. Finalizando aqui, silenciando o celular, né? O WhatsApp, ele não para. Queridos, saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo, uma ótima semana, prazer revê-los. Marcelo, um bom tempo que não nos víamos, né? Na Igreja do Campo Limpo, sua esposa. Um abraço, meu irmão, que Deus continue te abençoando, meu amigo Gerson, irmã Cláudia. Estou sentindo falta da irmã Leonora. É Leonor, né? Eu gravei o nome de algumas pessoas. Que Deus possa abençoá-los. Privilégio nós podermos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? E podemos iniciar a semana nesse grupo de gideonitas, crendo que há poder no nome de Jesus Cristo. Diante das circunstâncias que vivemos, diante dos momentos que estamos enfrentando, nada mais decisivo do que buscar em Deus e, através de Deus, sermos mais do que vencedores. Nessa manhã, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu particularmente gosto muito, uma história bastante conhecida de todos, é um clássico da Bíblia, mas que pode nos trazer muitas lições para o nosso dia a dia, para circunstâncias que possamos enfrentar, passar. Uma coisa que é fato, todos nós passamos por problemas, infelizmente. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida e quão difícil é lidarmos com essas circunstâncias. E o mais trágico, Gerson, é que, infelizmente, na grande maioria das vezes, em meio ao deserto, em meio à provação, em meio às dificuldades, nós somos tentados a duvidar da providência divina em nossa vida. Não importa quão longa seja a sua trajetória espiritual, é inerente ao ser humano, muitas vezes, a descrença, a falta da fé. E, de uma forma geral, nesta manhã, todos nós estamos provados. Todos nós. Se nós abríssemos aqui agora os microfones, tenho certeza que todos trariam alguma situação. Uns mais, outros menos, não importa, mas todos nós estamos provados. E é justamente por isso que nessa manhã, de uma forma muito breve, eu quero conversar com vocês sobre pelo menos 7 lições que nós podemos aprender, que nós podemos tirar de um momento de crise. E para isso, eu convido a você a me acompanhar na história de uma mulher que tinha acabado de perder o seu esposo, uma mulher que estava prestes a perder os seus filhos, uma mulher que vivia o maior drama da sua vida. E esse relato nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, uma história bastante conhecida, mas que, conforme a palavra de Deus afirma, que ela se renova a cada dia. Eu tenho certeza que nós estaremos aqui conversando de alguns aspectos que talvez muitos não tenham se apercebido,
talvez confirmará aquilo que muitos creem. 7 lições que nós podemos aprender referente à história desta mulher, desta moça. E o título do nosso bate-papo nesta manhã é Deus quer encher as nossas vasilhas. Posso ouvir um amém? Deus seja louvado por isso, que essa possa ser a premissa desta nova semana, a certeza de que Deus não está indiferente ao seu clamor, Deus não está indiferente à sua oração. A primeira lição que eu aprendi ao estudar esse tópico, esse tema, queridos, é que problemas são meios que Deus usa para nós crescermos. Olha só que coisa interessante. E o verso primeiro, ele nos traz ali a temática referente ao drama que esta família, que esta mulher estava enfrentando. E ali diz que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. E essa mulher então diz: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Queridos, o que eu aprendo com isso? Que é no momento de crise que nós temos a oportunidade de crescermos espiritualmente, de amadurecer a nossa fé. É no momento de crise que nós temos a oportunidade de aprender coisas, Edson, que em uma circunstância normal, em uma situação favorável, jamais aprenderíamos. O texto bíblico nos afirma nesta manhã que mesmo aquela família, sendo uma família temente a Deus, isso não impediu que a aprovação. E pasme você, algumas dívidas haviam sido contraídas e ao esposo morrer, a esposa agora ela herda essas dívidas e sem dinheiro, ela não tem como pagar, ela não tem como quitar esta dívida e agora ela tem que assumir a situação para que ela não tenha os seus filhos escravizados. Um grande drama, uma situação totalmente fora do seu controle. Essa mulher agora precisa tomar uma atitude, ela precisa tomar uma decisão, ela precisa, irmã Cláudia, sair da sua zona de conforto, já que o marido era o responsável em cuidar dos assuntos daquela casa. Aquela mulher poderia ter ficado se lamentando, ela poderia ter ficado reclamando, mas não, esta mulher se movimenta em direção a Deus, ela se movimenta em direção ao profeta de Deus. E a primeira pergunta que surge é: quem ou o que tem sido a tua fonte de confiança? Quando a aprovação sobrevém sobre a tua vida, sobre a tua casa, em qual porta você tem batido? Em qual local você tem buscado a solução? Queridos, é por isso que nesta manhã, a despeito dos problemas, a despeito dos dramas, a despeito das circunstâncias que eu e você estejamos enfrentando, o relato bíblico, ele nos convida a sairmos de uma vida de teorias, a fim de vivermos uma vida prática, fincada, cravada no centro da vontade de Deus. Louvado seja Deus por esta oportunidade, por esta possibilidade. Eu não sei o que você enfrenta nesta manhã, eu não sei qual a decisão que você precisa tomar nesta semana, mas a despeito do que possa vir, coloque nas mãos de Deus, busque a Jesus. Aquela mulher podia ter ido a qualquer outro lugar, aquela mulher podia ter batido em qualquer outra porta, mas naquele momento de crise, louvado seja o nome de Deus, ela entendeu que se havia alguém que podia mudar a sua história, se havia alguém que podia mudar a história da sua família, esse alguém era o maravilhoso Jesus. Querido amigo, querida amiga, a despeito do momento que você esteja vivendo, busque a Jesus em primeiro lugar, busque o seu reino, busque a sua justiça e acredite. As demais coisas, de acordo com a vontade de Deus, lhe serão acrescentadas. Deus seja louvado por isso, irmãos. Esse é o primeiro aprendizado que nós temos através da palavra de Deus nesta manhã, que problemas, as circunstâncias que nós estamos enfrentando são possibilidades que Deus usa para que nós possamos amadurecer espiritualmente. Abacuque falou e o apóstolo Paulo reverberou que o justo viverá unicamente pela fé.
E nós estamos nos direcionando cada vez mais, queridos, para que esta profecia, para que esta situação se realize na vida do cristão. Uma vida pontuada por aquilo que Deus pede, por aquilo que Deus nos direciona. Note que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tem você gastado tempo estudando a palavra de Deus? Quanto do seu dia tem sido dedicado à comunhão, ao movimento em direção à orientação, à direção, à confirmação da palavra de Deus na sua vida? Primeira lição que nós aprendemos nesta manhã com este relato é que problemas são meios que Deus usa para nós crescermos. A segunda lição que eu pude aprender ao preparar esta mensagem nesta semana, queridos, é que o milagre depende da nossa entrega a Deus. O milagre depende da nossa entrega a Deus. O verso 2 de 2 Reis, capítulo 4, nos diz que Eliseu então perguntou àquela mulher: como posso ajudá-la? Diga o que você tem em casa. E a mulher então respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha, além de uma vasilha de azeite. Olha só, interessante, queridos. Para operar um milagre em nossas vidas, Deus não precisa de muita coisa. Para operar um milagre em nossa vida, Deus não precisa de muita coisa. Deus somente espera que nós nos coloquemos debaixo das suas condições, das suas orientações. Há um relato bíblico bem clássico em relação a isso, Mateus capítulo 13, 58. Ali diz que Jesus volta para a Galileia para pregar para os seus amigos de infância, para ministrar a palavra de Deus para aquela região. E ali, o verso 58 do capítulo 13 de Mateus diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, porque faltava fé na vida daquelas pessoas. Note que não era porque Jesus não queria fazer, não é porque Jesus não podia fazer, mas é porque faltava fé na vida daquelas pessoas. Por isso que a segunda lição que eu aprendo no relato desta moça é que o milagre, para acontecer na minha vida, ele depende da entrega do meu coração, do meu pensamento, do meu ser a esse Deus maravilhoso. Assim como o Senhor livrou aquela família, queridos, com uma simples botija, uma vasilha com um pouco de azeite, nessa manhã Deus pode fazer o mesmo por cada um de nós. Acredite, confie. Nesta manhã Deus está perguntando para mim, para você, o que você tem na sua casa? É possível que alguns respondam: eu não tenho nada, ou o que eu tenho é tão pouquinho, ou o que eu tenho é tão limitado, é tão imperfeito. Você lembra quando Deus perguntou para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão ali no deserto? Moisés falou: Senhor, eu tenho um pedaço de pau, um pau seco, um pau que não tem valor algum. Queridos, através daquele pau, daquele cajado, Deus abriu o mar vermelho. Deus tirou água da rocha. Durante 40 anos, Moisés conduziu o povo de Deus com aquilo que ele achava e que não era nada. Quando ele coloca nas mãos de Deus, esse nada se transforma em tudo. Eu não sei o que você tem nas suas mãos nesta manhã. Eu não sei o que você traz no seu coração nesta manhã. Talvez aos olhos da igreja, aos olhos da sociedade, aos olhos da família, talvez você ache que você não tem mais nenhum valor, você começa a achar que já não tem mais solução. Mas nesta manhã, o relato bíblico, a palavra profética nos convida, nos desafia a colocarmos na mão de Deus aquilo que você acha que é pouco, porque para o nosso Deus o pouco pode se transformar em muito. Louvado seja Deus por isso. Certa vez, Jesus estava pregando para uma grande multidão e agora precisava alimentar aquela multidão, e a pergunta foi: o que você tem? E aí disseram: nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Gerson, para a honra e glória de Deus, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados pelo poder de Deus. E o relato bíblico diz que ainda 12 cestos de pães e peixes ainda sobraram. Queridos, esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós servimos.
Um Deus que não está indiferente ao seu problema, não está indiferente à sua situação, mas é um Deus que está dizendo a mim e a você nesta manhã: bata, busque, peça, porque aquele que bate, ser-lhe aberto. Por aquele que busca, encontrará. Por aquele que fala, lhe será respondido. Primeira lição que nós aprendemos: problemas são meios que Deus usa para crescermos. Segunda lição que nós aprendemos com o relato desta mulher: o milagre depende da nossa entrega a esse Deus maravilhoso. Que nesta manhã eu e você possamos nos movimentar em direção a esse Deus como aquela mulher se movimentou naquele dia. A terceira lição que eu pude aprender nesse relato, irmã Cláudia, é que Deus pode usar as pessoas para nos abençoar. Olha que interessante. Deus pode usar o elemento humano para me abençoar, para abençoar a minha casa, a minha família, a minha igreja. E muitas vezes nós nos movimentamos achando que dependemos unicamente de nós mesmos, dependemos unicamente das nossas forças. Isso é um grande engano. E esta mulher, no verso 3, ela passa por essa experiência. Ali diz que, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a quem? Aos seus vizinhos, irmãos. A palavra de Deus nos conta neste momento que, para sair daquela grande crise, aquela viúva, aquela mulher, teve que pegar vasilhas emprestadas de seus vizinhos. Agora imagine você, Jação, se essa mulher fosse uma má vizinha, se ela fosse uma péssima vizinha, se ela fosse uma pessoa que andava encrencando com todo mundo, ela estaria lascada, como diz na minha terra, né? Irmãos, percebe a importância do nosso testemunho, percebe a importância dos nossos relacionamentos. Queridos, se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, dificilmente ela conseguiria valores suficientes para coletar o azeite necessário para pagar as dívidas do seu esposo. E essa questão de relacionamento, ela é determinante na palavra de Deus, ela é fundamental. Não à toa que Jesus diz que nós somos o sal da terra. Note que não é para ser um sal grosso, não, irmãos. É um sal bacana, é o melhor sal, é aquele que vai produzir sabor, e um bom sabor. Você é a luz do mundo. Não à toa que em Romanos 12, 18, o apóstolo Paulo declara dizendo: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todos. Note, queridos, é claro que não é fácil muitas vezes os relacionamentos. Existem pessoas que muitas vezes nós somos até tentados a chutar a canela, né? Mas Paulo está dizendo: naquilo que depender de você, meu irmão e minha irmã, nem que seja um bom dia, uma boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Deus te abençoe, a paz do Senhor. Nós somos convidados, nós somos exortados a praticarmos. Dizem que muitos estarão na eternidade sem ouvir um sermão, estarão unicamente por causa do meu e do seu testemunho. O apóstolo Paulo diz que há perfume para a vida e perfume para a morte. Que tipo de odor você tem exalado? Por onde você passa? Que tipo de testemunho eu e você temos deixado? Quando o nosso nome vem à tona, o que remete as pessoas à nossa lembrança? Essa mulher, queridos, ela precisou se movimentar em direção aos seus vizinhos para que a bênção de Deus fosse uma realidade na sua vida, para que o milagre aconteça em nossa vida. Muitas vezes, Deus nos leva a depender de outras pessoas. E é importante que nós tenhamos isso em mente, irmãos. A importância da humildade, a importância do bom relacionamento. Isso, com certeza, favorece muito, muitas vezes, a bênção de Deus sobre a nossa vida. A quarta lição que eu pude tirar desse relato bíblico é que o tamanho do milagre ele é proporcional ao tamanho da nossa fé. É interessante isso. Porque no verso 3, após Eliseu pedir que aquela mulher buscasse as vasilhas,
ele faz ali um referendo especial, ele diz, mas peça muitas vasilhas. Irmãos, eu penso que Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família. Deus poderia simplesmente ter entregado ali um cartão de crédito com crédito limitado. Deus poderia ter feito aparecer um valor na conta corrente daquela família. Deus poderia ter levado alguém para bater na porta ali e falar qual é o seu problema, vamos resolver esse problema. Mas não! O nosso Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus é um Deus de objetivo. Tudo que ele faz vem dentro de uma proposta. E a proposta sempre é salvação. Deus queria provar a fé daquela mulher. Deus queria provar a fé daquela família, mandando-lhes o seguinte recado: peça muitas vasilhas. O tamanho do seu milagre é proporcional ao tamanho da sua fé. Muitas vasilhas determinaria a quantidade da bênção que seria determinado sobre aquela casa. Será que aquela mulher realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado? Como eu e você temos nos portado diante das promessas de Deus? Como eu e você temos nos movimentado diante das afirmações de Deus que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos? Como eu e você temos nos portado diante da afirmação de Deus, provar e ver de que o Senhor é bom? Esforça-te que eu te ajudarei. Até quando duvidarás? Diga ao povo que marche. Porque uma coisa, queridos, é nós falarmos das promessas de Deus, outra coisa é nós vivermos essas promessas em nossa vida. E essa mulher agora, diante da afirmação do profeta, ela agora é desafiada a exercitar a sua fé. Filipenses 2,12, Paulo nos convida a exercitarmos a nossa fé. O nosso Deus é um Deus de ação, queridos. É um Deus de movimento. E o crente, o cristão em Cristo Jesus, ele é convidado a todo dia a exercitar a sua fé, a se encher do Espírito Santo, a se movimentar pela fé. E esta mulher, neste momento em específico, ela foi desafiada a exercitar a sua fé. E eu volto a repetir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Tem você gastado tempo estudando a palavra do nosso Deus? Quanto do seu dia te remete à presença, à direção desse Deus? Irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Domingo passado, o irmão Gerson falou com muita propriedade sobre circunstâncias que nós enfrentamos e que vamos enfrentar, aonde o sobrenatural de Deus vai ser uma realidade, mas que para isso ser uma realidade na minha vida, eu tenho que crer nisso. E o momento de exercitar essa fé, o momento é hoje. Não há o que temer, irmãos. À minha frente, à sua frente, vai o grande general, Jeová Jiré, aquele que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Louvado seja Deus por isso. E é por isso que o relato desta mulher, nesta manhã, me é muito propício. E louvado seja Deus, porque talvez esteja sendo propício na vida de alguém, aonde Deus está nos convidando a, diante das circunstâncias, diante dos dramas, diante do deserto que se coloca diante de nós, diante da nossa igreja, nós possamos confiar e vivermos unicamente pela fé no Cristo ressurreto. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande. Seja fiel. Seja obediente, confie em Deus, Marcelo, e prepare muitas vasilhas. Oh, glórias! Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, a quinta lição que nós aprendemos no relato desta mulher, uma mulher excepcional, a Bíblia não nos diz o seu nome, mas na eternidade, se Deus permitisse, ela
se manteve fiel, nós teremos a oportunidade de conhecê-la. A quinta lição que eu aprendi através desta mulher é que existem bênçãos que são só para você e sua família. Eu vou repetir: existem bênçãos que são somente para você e sua família. E o verso 4 nos diz que Eliseu fala àquela mulher: depois, entra em casa com seus filhos e feche a porta. Interessante essa orientação do profeta, muito interessante e muito propícia, irmãos. Porque existem bênçãos que são para todos, como o sol e a chuva, mas Deus tem bênçãos individuais, Deus tem bênçãos que são de maneira, de natureza natural e intransferível. A palavra de Deus nos diz, em Eclesiastes 3, verso 7, última parte, que há tempo de estar calado e tempo de falar. E que o ser humano, ele deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago, capítulo 1, verso 19. E a palavra de Deus também nos afirma em Provérbios 21, 23, que quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de problemas. E essas instruções, meus irmãos, não estão na palavra de Deus por acaso, não. Há vários motivos para estarmos atentos quanto ao compartilharmos determinadas coisas, irmãos. Determinadas bênçãos. Muitas vezes, por não guardarmos o nosso silêncio, nós acabamos despertando ciúmes, inveja. As pessoas podem até te desanimar, colocando medo, pessimismo, podem até mesmo atravessar essa bênção que Deus tem preparado para você e para a sua família. Por exemplo, teu patrão disse que vai te dar um aumento e você, antes de receber o aumento, já conta para todo mundo. Misericórdia, olha só. E agora todo mundo quer um aumento também, todo mundo oprime esse patrão. E aí, no final, duas coisas podem acontecer. Ou o pessoal pode ficar encrencando com você, implicando com você, né? Por causa do ciúme e da inveja, ou de repente o patrão se aborrecer e não dá aumento para ninguém. Olha só. Muitas vezes você, antes mesmo de alcançar a bênção, você conta para as pessoas, e as pessoas, ao invés de te motivar, muitos vão te desanimar, muitos vão dizer que não é possível. Irmãos, nós temos que ser simples como a pomba, mas prudentes também, irmãos. Prudentes. Nem tudo você verbaliza, nem tudo você deve contar. Existem bênçãos que nós compartilhamos de forma coletiva, mas existem bênçãos que Deus dirige unicamente a você e a sua família. Unicamente a você e a sua família. Não à toa que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 6, ele declara assim: tu, porém, quando orares, vai para onde? Para o teu quarto. E após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Percebe, irmãos? Percebe? Deus nos convida a nos relacionarmos com Ele de forma coletiva, mas também de forma individual. E esse versículo ele é tremendo, porque eu aprendo que este quarto se transforma em um quarto de filhos, porque ali diz que o pai que está em secreto, ele te vê em secreto. Interessante, Gerson, que o texto não diz que Deus nos ouve em secreto, porque ouvir, você pode ouvir até por detrás da porta, você pode estar passando no corredor e você pode ouvir, mas para ver, você tem que estar junto. O que eu aprendo com isso? Que Deus, ele está ao teu lado, ele não está indiferente ao teu clamor, ele não está indiferente ao teu problema, ele não está indiferente à circunstância que você está vivendo. E note você que esta recompensa que ele traz a você é uma recompensa que é produzida, que é concedida também em secreto, ou seja, é você e Deus. E é por isso que Eliseu diz para esta mulher: olha só, recolha as vasilhas, muitas vasilhas. Mas é interessante notar que ele pede para que essa família entre na sua casa e feche a porta.
O que eu aprendo com isso? Que existem bênçãos, que Deus contempla a todos coletivamente, mas existem bênçãos que Deus estende para você e para a sua família. Portanto, querido irmão, querida irmã, sejam simples, mas também sejam prudentes diante das bênçãos que Deus tem estendido à sua vida. A sexta lição que eu pude aprender com esse relato nesta manhã, meu amigo Gerson, é que a fonte do milagre é inesgotável. Olha só que interessante, né? Posso ouvir um amém? Deus seja louvado por isso, irmãos. Porque esse é o Deus que eu e você servimos. Um Deus que tem prazer em abençoar, que se alegra em abençoar. O verso 6 nos diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher então disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha, mas ele respondeu: mamãe, as vasilhas já acabaram. Então, nesse momento, o azeite parou de correr, irmãos. Quando não havia mais nenhuma vasilha, o texto nos diz que o azeite parou. Note que ele não acabou, ele parou. E por que parou? Porque já não havia mais recipientes a serem enchidos. Por quê, queridos? Se houvessem ainda mais vasilhas, Deus certamente continuaria derramando bênçãos naquela casa, porque para o nosso Deus nada é impossível. Louvado seja Deus por isso. O poder do nosso Deus é um poder ilimitado. E é por isso que, mais uma vez, na autoridade que a palavra de Deus me confere, eu faço um apelo a você nesta manhã. Busque a Jesus em primeiro lugar, busque o seu reino, busque a sua justiça e todas as outras coisas, sejam elas emocionais, afetivas, financeiras, espirituais, de acordo com a vontade de Deus, lhe serão acrescentadas. O Salmo 127, no verso 1, diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalha aqueles que edificam. Se existe alguém que pode restaurar a sua vida nesta manhã, este alguém é o maravilhoso Jesus. Se existe alguém que pode restaurar a vida da tua família, esse alguém é o maravilhoso Jesus. Se existe alguém que pode restaurar a vida do seu esposo, da sua esposa, do seu casamento, este alguém é o maravilhoso Jesus. Se existe alguém que pode restaurar a vida do meu filho, do seu filho, da sua filha, da minha filha, este alguém é o maravilhoso Jesus. Louvado seja o nome de Deus por isso, queridos. E é por isso que Deus diz: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto. É o quarto dos filhos, irmãos. É o quarto dos filhos. É onde o Pai se manifesta, é onde o Pai te vê. E nesse quarto você tem a oportunidade de rasgar o seu coração, você tem a oportunidade de mostrar quem você realmente é. E é neste quarto que a palavra de Deus diz que Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Independente do tamanho da sua necessidade nesta manhã, o apelo que eu faço a você, Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. E essa palavra provai no seu original, irmão, não é fazer prova de Deus, não. É como se você pudesse degustar a Deus, é como se você pudesse experimentar a Deus. O que Deus está dizendo para mim e para você, que Ele está cansado de um cristianismo, de uma religião, de teorias. Ele quer que isso se torne uma prática, uma evidência visível e palpável na minha vida. E Ele diz: Jean Carlos, provai e vede que o Senhor é bom, feliz o homem, feliz a mulher, feliz a família que nele se refugia. Deus seja louvado por isso. A fonte do milagre, ela é inesgotável porque o Deus do milagre é um Deus inesgotável. E é esse Deus que eu creio, e é esse Deus que nesta manhã eu convido você a se debruçar sobre ele, não somente em busca dos milagres. Irmãos, os milagres é somente uma pequena parcela. O grande lance, Gerson, é você desfrutar da companhia desse Deus, é você desfrutar da presença desse Deus. E isso faz toda a diferença.
Ali, a palavra de Deus em Gênesis 38 diz que José era escravo na casa de Potifar, mas a mão de Deus estava sobre José. Deus abençoava José. Interessante isso, porque José não tinha um carro, José não tinha uma casa, José continuava sendo escravo, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que Deus abençoava José, ou seja, Deus contemplava, Deus permanecia, a existência de Deus era contínua na vida de José, e por isso que José era um homem abençoado. E esse é o grande lance da vida espiritual. A minha relação com Deus, ela não pode ser pontuada em cima de coisas materiais. Essas coisas vão ser queimadas, elas vão ser tomadas. A minha relação com Deus tem que ser, queridos, pontuado em cima de fé. Deus seja louvado por isso, que em meio às circunstâncias, em meio aos desafios da vida, nesta manhã eu e você possamos tomar um propósito de vivermos uma vida na presença de Deus, a despeito do que vem acontecer, meu irmão, a despeito das circunstâncias que você tenha que enfrentar, que você tenha que passar, mas que a minha vida e a sua vida, assim como a de José, mesmo escravo, possa ser uma vida pontuada pela bênção, pela presença, pelo cuidado de um Deus que tudo pode. A sétima e a última lição que eu gostaria de conversar com vocês é que no milagre existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. Interessante isso, né? Lembram quando eu falei de Mateus 13:58, né? Jesus, ele não pôde fazer os milagres porque as pessoas não criam que ele tinha poder para os milagres. E se Deus não tem feito mais maravilhas na minha vida, se Deus não tem feito mais maravilhas na sua vida, é porque, infelizmente, é possível que esteja faltando fé da nossa parte, tá? E volto a repetir, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exercitar a fé tem a ver com relacionamento íntimo e diário com Deus, através, né, o adventista do sétimo dia ele é um privilegiado, né? Talvez nós tenhamos aí outros irmãos que estejam aí nos assistindo de outras congregações, mas particularmente porque nós temos a lição da escola sabatina, onde diariamente você pode estar estudando, nós temos até a meditação matinal, né? Então, a igreja ela tem essa preocupação de que, mesmo que seja de forma pequena, você não inicie o seu dia longe da presença desse Deus. E eu quero abrir um parêntese agora, já que nós estamos falando de família, meu irmão. Segredo de vitória na vida espiritual é o culto familiar. Você, pai, você, mãe, cujo altar esteja derrubado, esteja destruído na sua casa, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, reestruture novamente o altar de Deus na sua casa. Você, homem, sacerdote, você, mulher, sacerdotisa, nós temos uma responsabilidade sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Culto familiar, se não dá para fazer de manhã, faça à tarde. Mas não deixe de fazer, não deixe de trazer para a sua casa o Shekinah, a glória de Deus, a presença de Deus, irmãos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26 diz que não colocarás, pois, uma abominação na tua casa para que tua casa não seja amaldiçoada. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque maldição é. Clamamos por um reavivamento, clamamos por uma reforma, mas a nossa casa, infelizmente, a nossa geladeira, a nossa televisão, o nosso celular, o nosso computador, o nosso guarda-roupa, a nossa vida estão cheias de coisas que não procedem de Deus, mas sim do diabo, queridos. E o apelo que eu faço a você nessa manhã é que você restaure o altar de Deus na sua casa, que você abra a palavra de Deus na sua casa, que você ministre sobre a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Sétima lição que nós aprendemos no relato desta manhã, queridos, que no milagre existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. O verso 7, ali diz que após o azeite parar de correr, aquela mulher foi e contou tudo ao homem de Deus
que lhe disse então: vá, venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A mulher, ela não ficou somente contemplando o milagre, queridos. Quando já não havia mais vasilhas para encher e as mesmas estavam transbordando de azeite, ela volta-se para Deus. Ela entende que tudo procede de Deus. Ela entende que o milagre só foi possível porque Deus se manifestou. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes gastamos tempo demais lamentando. Muitas vezes gastamos tempo demais reclamando das coisas, ao invés de contarmos as bênçãos. Deus tem sido tão bom conosco, Deus tem sido tão maravilhoso com a nossa família. Nós estamos tendo a oportunidade neste momento de estudarmos a palavra, ainda temos a oportunidade, queridos. Nós temos aqui uma tecnologia, seja ele um computador, seja ele um celular, nós temos aqui ainda a possibilidade, queridos, de aprendermos e estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos aqui enxergando, ouvindo, nós estamos aqui nos confraternizando. Tudo isso é motivo para glorificarmos a esse Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz, em tudo dai graças. Note que não é por tudo, irmãos, mas em tudo. Ou seja, apesar de, graças te damos, Senhor. E eu entendo que não é fácil agradecer a Deus em tudo. E é justamente por isso que no verso anterior, no verso 17, Paulo diz: orai sem cessar. E aí ele diz: em tudo dai graças. Ou seja, unicamente através de uma vida de relacionamento com Deus, nós conseguiríamos enxergar através da fé que apesar da enfermidade que você está enfrentando, do desemprego, da falta de dinheiro, apesar dos problemas que têm circundado a sua vida, a sua família, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome de Deus por isso, queridos. Aquela mulher, ela não ficou somente contemplando o milagre, quando já não havia mais vasilhas para serem enchidas. Aquela mulher agora se movimenta mais uma vez em direção a Deus, entendendo que, diante de tão grande bênção concedida, era fundamental e determinante que a mão de Deus estivesse sobre ela nas decisões, nas atitudes a serem tomadas a partir dali. A bênção de Deus na minha vida só é bênção se for bênção na vida de outras pessoas, irmãos. E muitas vezes nossas bênçãos acabam se transformando em maldição, porque ao receber a bênção, nós deixamos Deus de lado e começamos a administrar as bênçãos por nossas próprias decisões, por nossas próprias escolhas. E esta mulher me deixa um exemplo fantástico. Ela clamou por uma bênção, Deus a abençoou e, consequentemente, ela entende que somente aquele que produz a bênção é capaz de dar sabedoria para administrar a bênção alcançada. Aquela mulher, queridos, ela não ficou parada, ela se movimentou, ela seguiu a ordem do profeta, ela foi vender o azeite. O que eu aprendo com isso, querido amigo, querida amiga? Deus só dirige a minha vida se eu me colocar em movimento. Dirigir é um verbo de ação, irmãos. Não tem como dirigir algo parado, percebe? Aquela mulher se movimenta. Ela agora começa a bater de porta em porta. As vasilhas não se venderiam sozinhas. Eles tiveram que bater de porta em porta, vender todo o azeite, pagarem suas dívidas, solucionando assim os seus problemas. Meu irmão e minha irmã, as bênçãos de Deus na minha vida, na sua vida, só é bênção se forem canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Agora é a hora de contar. Lembra quando eu disse que existem bênçãos que são somente para você e sua família? Ok? Essa família foi abençoada e agora é a hora de testemunhar. Agora é a hora de contar. Agora é a hora de abençoar. É possível que os vizinhos, que os familiares,
que os amigos desta família soubessem o drama que eles viviam. E quando aquela mulher e os seus filhos voltam para venderem o azeite, devolverem as panelas, repartirem o azeite, eles agora têm a oportunidade de abençoarem aquela comunidade de duas formas. Primeiro, trazendo um bom azeite. Segundo, testemunhando do poder e do cuidado de Deus, levando aquelas pessoas, levando aquela comunidade a glorificarem o nome deste maravilhoso Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Queridos, que em meio à crise nós possamos pedir, como aquela mulher, sabedoria a Deus, para que possamos enxergar o melhor caminho e também fazermos a nossa parte. Que possamos, através da orientação divina, batermos sempre na porta certa, por maior que seja o seu problema, por mais difícil que possam ser as circunstâncias. Busquem a Jesus. Não negocie com o diabo, irmãos. Não negocie com o diabo. A única coisa que ele quer fazer é te escravizar, escravizar seus filhos, escravizar a sua família. Eu quero finalizar o nosso bate-papo nesta manhã com 2 versos que me são muito caros. O primeiro você vai encontrar em Josué, capítulo 3, verso 5. Josué, capítulo 3, verso 5. Você consegue projetar, Edson, para a gente, por favor? Josué, capítulo 3, verso 5. Esses 2 versos são versos que me acompanham, que sempre têm o poder de remeter a minha condição, a minha atitude, para que Deus possa ser constante na minha vida, nos meus atos, nas minhas decisões. Josué, capítulo 3, verso 5. Não, Edson, ali projetar. Olha só. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. A tradução diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Percebe, irmãos? É preciso que haja uma resposta do humano em relação ao divino. O efetuar está em Deus, mas o querer está em nós. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo: Jean Carlos, santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O segundo verso, Salmos capítulo 50, verso 14 e 15. Salmos 50, 14 e 15. O verso 15 ele é muito usado, ele é muito conhecido, mas para que o verso 15 seja uma realidade, o verso 14 tem que vir primeiro. Olha só, Salmos 50, verso 14 e 15. Novamente, a dinâmica da resposta do humano em relação à dádiva do divino. E o verso 14 diz: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E aí então, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Louvado, louvado seja o nome de Deus por isso. Que Deus possa nos abençoar. Que através do relato desta mulher, Amém. eu e você, a partir de hoje, possamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, que nós possamos pagar ao Altíssimo os nossos votos, ou seja, através da nossa fidelidade, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso tempo, da nossa vida, do nosso financeiro. E aí, então, irmã Cláudia, se prepara, invoca ao Senhor e Ele te livrará, e vocês terão a oportunidade de continuamente, como aquela família, glorificar a esse Deus maravilhoso. Eu convido você a fechar os seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai,
porque nesta manhã, no início de mais uma semana, um banquete espiritual se desenrola diante dos nossos olhos. A tua palavra se manifestou de forma tremenda e poderosa. E nós cremos, Pai, que o Espírito Santo se movimenta a cada coração aqui presente. Oxalá, Pai, que assim como aquela mulher, nós também possamos responder positivamente à tua palavra. Que a partir de hoje, Pai, a nossa vida, a nossa casa possa ser testemunha viva do teu poder, do teu cuidado, do teu milagre, da tua salvação em Cristo Jesus. Querido Pai, humildemente te peço perdão dos nossos pecados. Te peço uma bênção especial sobre cada ouvinte desta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Bom, Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Oh, glória! Muito obrigada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor logo cedo. Que coisa maravilhosa. Gente, olha, a gente vê que Deus está enchendo as nossas botijas. E eu vou dizer, a gente precisa, já que o milagre está acontecendo, dizer às outras pessoas, tragam as suas botijas. Vamos replicar essa mensagem. Vamos mandar para nossos amigos que tenham filhos que precisam ouvir através das mãos, porque o Senhor está enchendo as botijas até daqueles que não podem ouvir. Eu agradeço a Deus ele ter escolhido o Jean e esse tema, Jean. O Espírito Santo, ele fez o melhor para nós hoje. Era o melhor tema para nós hoje. Deus seja louvado, o Espírito Santo continue guiando esse grupo, guiando os pregadores, guiando a Edson, guiando cada ouvinte. Se já é bom falar de Jesus, assim, imagina quando a gente vê o fazer a paz. Jean, Deus que lhe guarde no poder do amor dele. A cada um que está aqui, a cada um que a gente não deu bom dia. Bom dia, os gideonitas amam vocês, amam. Nós temos orado para Deus trazer vocês para aqui. Não sabíamos o nome de vocês, mas Deus sabia onde vocês moravam. Sabiam que vocês acordariam cedo. Sabiam que vocês amam ouvir a palavra dele. Pode replicar esse evangelho. Através de algo que a gente nunca imaginou, uma igreja digital. Eu nunca tinha imaginado pertencer a uma igreja digital, sem paredes, sem bancos, sem sala pastoral. Mas eu louvo a Deus, porque tinha dias que, quando tinha somente 2 ou 3, eu dizia, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Meu nome é Cláudia, sou irmã de vocês na fé, no amor do Senhor Jesus. E quero desejar a todos vocês que não nos deixem mais. Por favor, não nos deixem mais. Marquinho, a gente está te esperando para, junto com o Régio, ajudar na lição da Escola Sabatina, viu, Jean? Que a gente tem todos os dias o estudo juntos da lição. E eu queria muito ver Marcos e Reginaldo passando essa lição. Uma bênção vai ser para todos. E eu, Edson, grave essa parte, porque a gente está desejando que outros irmãos nossos venham também para os Gibeonitas. Amamos vocês. Nosso Pai é maravilhoso, realmente. Nosso Pai Celestial é maravilhoso. Queremos ser semelhantes ao nosso querido Jesus. Jean, pode falar. Por favor, está entrando alguém agora. Diga. Eu acho que quem tem que apresentar essa pessoa agora é o Gerson, não sou eu. Meus queridos, muito obrigado, Jean. Nós temos um grupo muito especial aqui nessa sala, de amigos, com o mesmo objetivo, de irmos para o céu, nos ajudarmos mutuamente. E é um grande privilégio
Eu acho que se a gente tentasse fazer esse grupo se reunir aqui fisicamente, ia ser impossível, né? Os nossos irmãos da Bahia, nossos amigos de Caieiras ali, Franco da Rocha, agora hoje Campo Limpo Paulista, do Rio de Janeiro, né? É, é um grande privilégio hoje ter a tecnologia para a gente poder ouvir a palavra de Deus e que cada um de nós possa buscar as botijas aí, né? Os odres aí para encher com as bênçãos de Deus, ao transmitir essa mensagem aos nossos amigos aí, porque cada um de nós temos amigos no trabalho, na escola, né? Seja ali da nossa igreja. E eu decidi esses dias chamar alguns amigos de mais longe aí para falar, olha só o que aconteceu, né, Gerson? Nós estamos aqui ampliando a nossa sala, trazendo pessoas preciosas para Jesus aqui nesse momento. Eu gostaria que você apresentasse quem é a Aurinete, Gerson. Apresenta para nós quem é a Aurinete. Então, a Nete, a Aurinete, que está aí, que entrou, né? A Nete é minha esposa, minha querida esposa que está aqui ouvindo desde manhã, né? Desde cedinho ela está ouvindo, agora que ela conseguiu entrar ali no celular Está sem áudio. e ela está sem áudio, né? É. Ela está tentando ligar o áudio ali. Mas é um prazer também. E dizer que sábado, domingo passado, ele estava aí, viu, Jean Carlos? Jean Carlos está aí ouvindo também. Ela estava também ouvindo, viu o Jean falando, o Serginho também, né? O Sérgio Monteiro que falou. E ela está sempre ouvindo aqui também. E a gente tem também o irmão Elcio que apareceu ali, né? O irmão Elcio está ali também sorrindo agora ali. O Elcio foi ancião com a gente também aqui em Caieiras por muitos anos, foi um ótimo ancião, um ótimo companheiro de batalha aí. O Edson lembra disso, né? Muito bem, estava como pastor aqui. Mas temos também o Valdir ali, o Valdir está ali, a foto do Valdir com a esposa dele também. E o Valdir está junto com a gente ouvindo desde o começo também. O Valdir também, que é ancião lá na igreja de Campo Limpo, né? E amigos nossos desde de infância, né? Quarteto, cantando, continuamos cantando aí no quarteto, aí de vez em quando a gente se encontra aí. O Valdir que está lá junto com o Marcelo, de Campo Limpo. E é um prazer ter ele ali com a gente também. Já É dá isso até aí. para vocês fazerem um quarteto, né? Já tem o Jean, já tem o Ger, tem o baixo do Elcio aí, né? Ô, Elcio, Tá fala um certo. pouquinho aí para o pessoal ouvir seu baixo também. Não, que tem... Abre o som, você está com o som fechado. Ainda está fechado. Olá, Clica aí para abrir. Fala, irmão Marcelo. tudo bem? Foi muito bom participar junto com vocês, é uma alegria, foi, né? Eu não tive outras oportunidades, mas essa foi muito bom. E rever aí amigos queridos, né? De tantas longas datas aí, foi muito bom, tá? Meu coração quase explode aqui, ó, de ver tantos amigos aqui juntos aqui. Falta só dar um abraço, né? Não tem jeito, mas... Oh, mas Gerson, agradecemos a Deus por esse recurso, né? Essa oportunidade que a gente tem de usar esse recurso também para esse encontro, para o fortalecimento espiritual de cada um de nós, né? E, Jean, obrigado pela mensagem poderosa, que Deus abençoe. amém. O Gerson ia falando, eu acho que eu interrompi ele, Gerson. Quer concluir? Não, já está concluído, né? Tá bem. É um prazer estar aqui com vocês também. Um prazer ver o Jean pregando aí. Ó, Jean que acompanhou a gente muito, né? Com o grupo aí pregando também nas saídas que nós fazíamos. É um grande prazer estar com esse povo todo aqui, viu, Edson? Só você para proporcionar isso daí para a gente, viu? Porque sem ter Jesus, contato. só Jesus. E a gente vai mandando mensagem, vai mandando convite para várias pessoas, né? O Elson Marcelo. Tem o Elson Marcelo e o irmão Elson. O Moelso está ali em cima, o Elson Marcelo está aqui. Tá certo. E o Valdir que está escondido aí. Fala alguma coisa aí, Valdir. Deus abençoe a todos nós. É um prazer mesmo estar com vocês aqui. Fala, Gerson. Bom dia a todos. É muito bom rever todo mundo. Olha aqui meu vizinho, o Marcelo, aqui também. Está do meu lado aqui. Eu nem sabia que ele estava na sala aqui também. Olha, quando eu entrei, eu vi ele ali, ó. Jean, palavra poderosa, hein, Jean? Tem que vir aqui em Campo Limpo, Jean. Tem que vir aqui em Campo Limpo. Edson também, hein? Estamos com saudade de você aqui, Edson.
Vamos lá um Olha o dia. irmão Elcio aí, ó. Ei, irmão Elcio. Irmão Elcio aí, ó. A voz continua a mesma, mas os seus cabelos, hein? Muito bom estar com vocês aqui, amigos. Olha, Nilce, nossa, Nilce passa Minha bom, que sogra. legal. Ela está em casa aqui, ela tá lá no quarto dela. Minha sogra queria falar semana passada, eu não sei o que ela queria falar. Se ela quiser falar agora, né? Acho que ela está sem som. Tá bom então, lá. amigos. Gerson, obrigado pelo convite aí, tá? Mandou para mim aí o link aí do Zoom. Foi muito bom mesmo. A palavra poderosa aí, Jean. Valeu, Jean. Obrigado. E Esse daí é o Manete, Valdir. É o Valdir, né? Valdir que tá com a voz grave aí, mas o Valdir, ele é segundo tenor do quarteto. E pega umas notas bem agudas também. Eu mandei o convite lá no quarteto, né? Aí o Valdir entrou pelo convite que eu mandei pro quarteto. Mas mandei o convite para os meus primos que estão em toda a parte do Brasil, mandei convite para a igreja, para outros grupos também. Valeu, Valdir. vou convidar o Juninho para pregar um dia, viu? Sabe, Ó, convido o Valdir também prega. Então, Valdir também prega, viu, gente? Nós temos uma Ele gama prega. de pregadores aqui, isso vai ser uma bênção, porque a gente vai aprendendo com vocês, né? É muito bom. Eu sei que Deus usa muito o irmão Valdir lá em Campo Limpo. Por várias vezes eu encontrei, mas eu nunca tive a oportunidade de ouvir. Então, vamos agendar um dia aqui já para a gente ter a sua presença também com a gente. Tá certo, beleza. É só fazer o convite que a gente vai estar aí com vocês. O Gerson depois passa o fone dele, né, Gerson? Para a gente acertar a data. Ô, Gerson, então, se um dia você quiser me ouvir, cantando baixo aí no quarteto, tem que ser de manhã, no culto do sábado de manhã. Entendeu? Ô, gente, deixa eu entrar aí nessa conversa. Campo Limpo é São Paulo. É pertinho. Campo Limpo Paulista, pertinho de Jundiaí, aqui. Jundiaí, Várzea Paulista, depois de Francisco Morato. Vocês moram perto, mais do que a gente de vocês, né? Porque a gente é Bahia. Ah, sim. Tem um grupo que é Rio de Janeiro, mas vocês moram perto, não moram? Sim, é pertinho. Vocês sabem que Edson vai viajar em janeiro, né? Vocês podiam marcar um encontro, porque a gente ia amar ver o quarteto. Vocês todos juntos, vocês passarem a lição e para a gente já seria uma grande bênção. E os que pudessem ir também iríamos, mas vocês estão bem próximos, se vocês fizessem isso, já ia provar que a nossa botija de encontros antes da gente ir nas nuvens do céu, Deus pode encher. Deus pode encher. Oh, glória! Não é? Porque, Jean, nosso projeto era conhecer Edson pessoalmente. Não parou dentro de mim. Porque ele viria para a Bahia, mas Deus achou melhor ele ir para a África. Mas Deus também não disse, vocês não vão se encontrar, vocês podem ir para São Paulo e vê-lo, né? Deus não disse não, Deus só disse assim, não, o projeto vai ser lá, vocês podem encontrar com ele lá. Então, eu queria que a gente orasse por isso, certo? Então, Edson, a gente vai amar, vai ser igual o apóstolo Paulo. Eu digo que ele parece aquele ator do filme do apóstolo Paulo. Edson não parece, se tirasse os óculos. Se a gente visse vocês juntos e a gente também pudesse, que era o projeto da gente, né? Em janeiro, tá todos os gideonitas juntos e o Edson ia fazer uma arrancada missionária aqui na Bahia. Mas a gente não pode dizer que Deus pensa pouco. Deus só pensa muito mais do que a gente. Não, vou levar para a África. Ele vai continuar nos pastoreando, a gente vai estar lá na África também com ele.
Castinha vai ver os cultos do domingo, né, Castinha? Aqui, a sua mamãe Nilce. Mas eu acho que ele não deve parar de pedir a Deus. Por quê? Porque Deus só mudou o lugar. Mas ele não tirou o desejo do coração da gente se encontrar pessoalmente. Né? E cada vez que vocês trazem mais amigos, mais vontade eu tenho de encontrar vocês. Eu acho que vai ser muito bom esse encontro. Muito. É o meu pedido de oração para hoje. Irmã Cláudia, eu tenho certeza que agora a coisa ficou diferente aqui. Nós somos muito mais aqui de São Paulo, né? Digo São Paulo, sim, porque todo esse grupo que nós temos aqui, quer dizer, o Marcos é carioca, está aqui com a gente, o Valdir está lá em Campo Limpo junto com o irmão Marcelo, que eu não conhecia o primeiro nome dele, para mim era só Marcelo. Né? O Jean Carlos está em Barra Bonita, que é fácil de vir aqui para São Paulo. O pessoal do Rio também não é tão difícil, que nós estamos tão longe geograficamente, daí uns 400 quilômetros, não é tão difícil. Mas o pessoal daí. Mas nada impede a gente fazer uma caravana, de repente, num feiradão prolongado aí, der para todo mundo, alugar um ônibus e ir lá para a Bahia, todo mundo para Cruz das Almas, né? E fazer um tour aí, um evangelismo aí. Então, não vamos fechar as portas, não, porque vai ser gostoso a brincadeira no ônibus e vai ser gostoso estar aí com vocês. Isso não quer dizer que não é impossível, né? Então, vamos sonhar, não vamos deixar de sonhar. Eu não imaginava que as coisas iam acontecer do jeito que foram, dessa forma tão rápida, né? Eu tenho que falar com meus amigos, com um amigo que era da faculdade, já estou com a passagem comprada para ir para a África, vou dia 27, vou dia 26 de janeiro e volto dia 3 de março. E tenho ouvido muitos amigos, tenho orado muito, porque é um grande desafio. Vocês vão estar lá junto comigo, eu não tenho dúvida disso, porque hoje com a internet é fácil da gente se comunicar. E vai ser um projeto dos Gideonitas, do distrito de Caraguá, do distrito de Franco, do distrito lá de Caeiras, do distrito lá de Campo Limpo, do pessoal do Rio, pessoal que está junto comigo, né? Eu vou apenas estar em corpo lá, mas vocês vão estar junto com o Espírito de Deus ao meu lado lá, pode ter certeza disso. Então estamos numa mesma luta, no mesmo momento. Edson. Oi. Você pode andar por vários lugares, querido, mas nada se compara à experiência de estar na Bahia. É algo fenomenal. A minha primeira vez foi em 2001, irmã Cláudia. Estive ali na região de Jacobina, Doço, né? E eu digo assim, que a minha vida espiritual ela é antes e depois dessa viagem para o Nordeste. Foi rastro de pólvora, sabe? Assim, algo tremendo mesmo, né? Então, não à toa que eu me casei com uma baiana. Da onde ela é? Diga que é de Juazeiro logo, que é minha terra. Ou então de Cruz das Almas, que é minha terra do coração também. De Jacobina. É perto da minha. Olha em só. Juazeiro. Ela tem parentes ali em Campo Formoso. Jacobina é a minha, viu, Cal? É de Léo. Léo Nô também está aqui. É a terra dos parentes de Léo. Olha que bênção. Então tá perto, tá próximo, né? Agora sim, eu não conheço não ela. Eu só nasci lá e fui para Salvador. Não sei como é a cidade. Daniel vai ter que Pode se falar, ausentar um pouquinho. Ele pediu desculpa porque ele tem que ir para outra reunião, ok? Amém. Tá bem. O Daniel pediu desculpas porque agora ele tem que ir para outra reunião, Sim. ok? Então, estão me ouvindo? Então, estamos sim. Conseguiram ouvir? Irmão Marcos, o senhor quer falar? Está com a mão levantada, por favor. Bom dia a todos. Alegria, no caso, ver o pessoal de novo. Durante essa semana foi corrida para mim, porque eu estava de mudança, aí estava arrumando as coisas, aí foi uma correria, mas por isso até não participei durante a semana no projeto aí do estudo da lição. Mas, irmão Jean Carlos, louvado seja Deus por sua vida, linda mensagem. E
do que eu ouvi aqui, tirei vários pontos, mas eu queria destacar um, que esse tocou meu coração. O ponto número 3, quando fala que Deus pode usar pessoas para nos abençoar. E normalmente a gente sempre imagina, poxa, se Deus pode usar pessoas para nos abençoar, então que assim seja, que as pessoas nos abençoem. Inclusive foi abençoado, no caso, por você hoje, Deus te usou para abençoar a mim e abençoar a todos nós. Entretanto, o outro ponto de vista, ele tá ali, no caso, juntinho, é quase imperceptível. Porque se Deus pode usar pessoas para me abençoar, ele pode me usar para abençoar as pessoas. Eu preciso pensar mais nisso, né? Porque muitas vezes nós pensamos só em nós recebermos a bênção, mas nós podemos e devemos e agradecemos quando recebemos as bênçãos, mas temos que pensar e fazer plano de ser abençoadores, seja em que sentido for. Nós precisamos disso, e Deus tocou profundamente no meu coração, é uma coisa que eu vou trabalhar mais daqui para frente. É isso, obrigado. Valeu, Edson. Amém. Eu vou só encerrar a gravação, depois a gente pode continuar aqui conversando. Se alguém quiser falar alguma coisa antes, né? Antes de eu encerrar a gravação. Se não houver, eu vou encerrar, depois a gente pode continuar aqui fazendo planos. Eu queria um oizinho da NET aí também, da minha sogra. São pessoas que estão sempre especiais aqui na minha vida. A Aurinete, no momento que eu estava meio afastadão assim da igreja, ela foi lá com a igreja, fez uma visita, me ressuscitou espiritualmente. Ali está o meu sogro e minha sogra, né, a Nilson e o Passabon. É muito bom poder tê-los aqui. Eles estão em casa aqui, né, também. E nós temos ali o irmão César também, o Wilson César, né? Está escondidinho ali. Dá um salve para nós aqui, irmão. É um prazer tê-lo conosco também. Só abrir a janela. Irmã Nete, pode falar um pouquinho? Fala um oi para nós. Oi, Edson. Oi, Nete. Tudo bom? Graças a Deus. Bom dia a todos. Prazer. Estava ouvindo. É que aqui está dando eco, eu e o Gerson. Por isso que eu não estava falando, né? Nós estamos perto. Mas eu estava ouvindo, a semana passada também estava ouvindo. Vocês estão de parabéns. E é muito bom estarmos vendo pessoas que faz tempo que nós não vemos, né, Jean? Olha, foi muito bom sua pregação, viu? Amei. E é um prazer. Edson, você sempre nas aventuras, né? Agora vai para a África. Que Deus abençoe você, Obrigado. esse projeto aí, esse projeto maravilhoso. E nós sabemos que essa é a nossa missão, né? Então, cada um tem uma missão e devemos colocar em prática os nossos dons. Você tem bastante dons e, com certeza, o evangelho vai ser pregado lá e Deus vai ser honrado com a sua ida para lá. Amém. Bom, então, meus queridos, Deixa temos eu fechar mais... aqui, porque está dando eco aqui. Tá. Temos mais gente entrando agora, né? Não conheço. Alguém conhece a Flávia? Seja bem-vinda. Então eu acho que a Flávia é surda. Ah, Porque sim. Aí, a irmã que está fazendo Libras aí, essa é a Flávia, então, que ela é surda e muda, né? Eu passei para ela para que ela assistisse também. Então, agora a irmã pode ter certeza que tem uma Flávia. Irmã, Oi. então, eu não consegui levantar a mãozinha aqui, tá travando aqui.
Mas, então, a nomenclatura do surdo não é mais surdo-mudo, tá? É apenas surdo, pessoas surdas, tá? Certo. Quando a gente for se referir ao surdo, a nomenclatura agora é apenas surdo, Bem, tá? beleza. Não mais surdo-mudo, tá bom? Apenas para contribuir agora. Apesar que essa Flávia é Flávia Roberta, não sei se é a mesma Flávia, mas eu mandei para Flávia. Minha irmã, eu queria que a irmã, no caso, mostrasse para a gente como que eu identifico, no caso, nos sinais, quando a pessoa ela é deficiente de auditiva. Como seria isso? Ah, ok. Então, o deficiente auditivo, quando fala deficiente auditivo, ele tem uma perda auditiva. Ele pode nem ouvir bem, ele pode ser implantado, e mesmo sendo implantado com autoimplante coclear, algumas vezes a fala e a audição, elas não são perfeitas, é um processo. Por quê? Porque a minha aquisição da fala e da escrita, ela é um tempo cognitivo. Eu tenho um período. Então, se eu nunca ouvi, nesse processo, eu tenho que começar a aprender. Então, é um processo, às vezes, demorado. Já na fala, alguns, com estímulo, eles conseguem falar. E diz que são surdos oralizados, ok? Então, se eu sou surda e eu falo, eu sou um surdo oralizado. E se eu sou um surdo, que eu consigo entender o que a pessoa está falando, eu tenho uma leitura labial, mesmo que eu seja ouvinte e eu consigo ouvir. Lembra muito tempo atrás que nos campos de futebol tinha uma pessoa que ficava olhando e interpretando o que o outro falava em campo? Porque liam o lábio do que eles estavam falando em campo? Então, são as leituras labiais. Então, o surdo, o deficiente auditivo, ele ouve pouco, ele tem uma perda auditiva, mas ele não é surdo profundo ou severo. Se ele é surdo profundo ou severo, ele é apenas surdo. Ele é deficiente, sim, mas ele não é deficiente auditivo, ele é surdo. A deficiência, ela me dá uma limitação, mas não deixa de ser um deficiente, tá? Tá pronta? Ela também mandou um oi para mim aqui. Então, quando eu saí de lá, o Edson falou. Acho que tá sem som aí, Gerson. Não, beleza. Eu agradeço o comentário da irmã aí, né, explicando, para a gente entender melhor. Entender melhor. Beleza. Mas eu não sei se essa Flávia que está aí é a Flávia que é muda, né? Mas, bom, enfim. Se não for uma hora, ela é. Também não é muda. Também não é muda, é apenas surda. Surda. Porque mesmo que o surdo ele não fale, o surdo ele não é mudo. Por exemplo, o cachorro fala? Não. Fala a língua dele. O Sim. gato fala? Fala a língua dele. O passarinho fala? Fala a língua dele. O surdo fala? Fala os sons dele, ele vai se comunicar da forma como ele sabe. Então, o surdo, às vezes, como estímulo, ele consegue se comunicar de forma verbal. Porém, ele vai ser um surdo oralizado. Então, não é correto dizer que o surdo ele é mudo. Por quê? Mesmo que ele não emita palavras conexas como a gente, porém, ele emite sons. Então, se ele emite algum som e alguma fala ela vem, algum som ele vem, não posso dizer que esse ser é mudo. Ok? Amém. Muito bem, estamos encerrando nossa transmissão, mas vamos continuar aqui com o nosso grupo, depois em off. Deus abençoe a todos.